Uma outra pergunta que sempre aparece muito, e dessa vez também apareceu de forma bem repetitiva, é como liderar sem pressão. As pessoas, os gestores veem nisso uma grande dificuldade, porque realmente é um grande conflito, já que uma parte, às vezes, da equipe precisa de uma postura mais enérgica do gestor. E aí fica aquela linha, eu chamo daquela linha tênue, né? Entre eu ser mais objetivo ou eu ser grosso. E cada vez mais a gente entende a liderança como um comportamento de inspiração, de transparência, de ser o exemplo, e que vai contra eu impor. Eu brinco que eu falo que é descer goela abaixo da equipe, esse respeito que ela tem que ter de forma mais natural em relação ao gestor dela. E isso sim é liderança. Então, para que você possa ser visto como um líder, né? E, portanto, você vai exercer uma pressão na medida, um dos treinamentos mais importantes que eu acho que você deveria estudar muito e que é interessantíssimo é o feedback. Porque o feedback, ele te dá uma grande visão de uma enorme e rica ferramenta que o gestor pode ter ao lado dele para treinar, para se comunicar e para exercer essa pressão na medida, sem espanar a equipe, mas também sem afrouxar. Por que eu estou falando do treinamento do feedback, do tema do feedback? Porque nesse treinamento ele explica, né, onde eu mais detalho como que é você dar um feedback positivo quando a pessoa está no caminho certo? Mas eu preciso ficar dando? Precisa, porque senão ela perde a direção. Como é que eu dou um feedback com foco em melhoria quando ela está saindo fora ou quando ela está totalmente fora? Quando é que eu uso, por exemplo, o elogio, né? Eu vejo muito gestor com medo de elogiar, eu vejo muito cliente com medo de elogiar também para falar, vou mal acostumar. Não vai, mas tem que usar da forma correta. E quando é que eu uso a repreensão? Que aí no teu caso é a tua pergunta. Quando a repreensão é o mais firme que eu posso ser, sem ser grosso, sem ser desrespeitoso. Então, toda essa conceituação faz com que a gente possa exercer o nosso cargo de gestor com a postura de liderança. E aí a pressão, ela realmente é feita na medida, ou seja, até quando eu dou uma repreensão, eu consigo ser admirado pela minha equipe, de uma forma geral, eu consigo ser admirado pelos meus pares, eu consigo ser admirado por quem está acima de mim, pelo projeto que eu estou inserido. Então eu diria para você que feedback tem que ser o objeto de estudo, né? Para saber, então, repetindo, o positivo, o com foco em melhoria, quando usar o elogio, quando usar a repreensão. Eu digo que o feedback é fundamental para a gente poder fazer essa pressão aí que eu chamo na medida certa. Com isso, implica numa outra coisa, é eu mapear o comportamento da minha equipe, é eu ter inteligência emocional, que é a segunda coisa, eu falei de feedback, a segunda coisa, inteligência emocional, para eu poder ter autoconsciência até onde eu consigo ir, né, para eu não me descontrolar, porque muitos gestores perdem o controle, deixam de ser líderes quando eles perdem o controle e acabam indo de forma forte demais. Então eu preciso ter esse controle e também preciso mapear para saber qual é o comportamento de cada membro da minha equipe e até onde eu também posso ir com cada um, porque eles são únicos. E sendo únicos, eu preciso ter uma estratégia única. Eu preciso de estratégias coletivas em alguns momentos e preciso de estratégias individuais.